E aí, pessoal, hoje eu estou aqui para discutir com vocês um tema bastante interessante, que é justamente a questão da Palestina e Israel, tendo seus impasses na legalização da região e também o Estado Islâmico, que atua hoje fortemente com medidas, como nós temos visto, como decapitações, a fim de manifestar sua ideologia e ódio, né, a algumas medidas tomadas por governos de oposição. Para nós entendermos a princípio a questão da Palestina e Israel, nós temos que atentar para o passado, um pouco do passado, que a primeira viagem será justamente até a região da Mesopotâmia. Na Mesopotâmia havia a denominação de uma localidade chamada de Crescente Fértil. Por que esse nome? Porque lá tudo dava. Tinha, sim, as margens do Rio Jordão, onde a população se situava, e lá a população costumava plantar, e nas épocas de cheia era uma região rica em produtos para subsistência. Além disso, nós temos que mencionar o bem-água. O bem-água foi a disputa no passado desses povos. Ocorreram até guerras pela água e pelo estabelecimento desses povos na região. Hoje em dia nós percebemos que a disputa maior é pela reserva energética petróleo. O petróleo, que é indispensável, a maioria das nossas funções em termos de automóveis, de indústrias, é baseada no uso do petróleo, que está ricamente sendo produzido no Oriente Médio. Então, no Oriente Médio, as jazidas de petróleo são absurdamente superiores do que nós temos aqui no Brasil, na América, ou melhor, se comparar a todos os países no mundo. Lá possui um grande ponto estratégico. Então, pessoal, para nós entendermos também a questão dos conflitos, temos que mencionar que as margens do Rio Jordão teve várias outras denominações. Foi chamada de Canaã, Sião, Hebrom, Filistina, Terra Santa, Terra Prometida e atualmente Palestina. Teve vários nomes com que ela foi chamada de acordo com a dominação dos povos que ali impuseram seu modo de governo. Nós temos que citar as 3 religiões que foram fundadas nesse mesmo contexto. A primeira religião a existir nesse cenário foi o judaísmo. O judaísmo que surgiu por Abraão. Abraão fundou o judaísmo, que é até citado numa passagem bíblica no livro do Êxodo, que Abraão libertou o povo hebreu do Egito e em 40 anos de peregrinação chegou à terra prometida, que foi Canaã. Lá ele fundou a sua religião e concentrou o seu povo. Também nós temos que atentar para a questão
do Decálogo. O Decálogo foi um documento que legalizou a existência de um povo regido por Abraão nessa região. Ou seja, já havia um documento que permitia essa atuação de Abraão, de colonizar essa região com esse povo. E bem, o surgimento do cristianismo também é um fato marcante, bastante interessante. Por quê? Porque o Império Romano, que tomou posse da região da Palestina, ele impôs seus costumes, como o cristianismo, que surgiu com base no Império Romano. Porém, depois o Império Romano viu que aquela região era tão instável que abandonou ela. Viu que havia muitas disputas entre os povos e resolveu ir embora. Como ocorreu isso? Houve a destruição de Jerusalém. Destruíram Jerusalém, o que caracterizou a dispersão do povo judeu, que estava ali desde a época de Abraão, pelo mundo. O povo judeu, com a destruição de Jerusalém, teve que se dispersar para outros países. Esse episódio ficou conhecido como diáspora judaica. Um tempo depois, ocorreu a queda do Império Romano, que é bom nós mencionarmos para fazer um link na história mundial. Também é bastante interessante o surgimento da terceira religião, que é o islamismo. O islamismo surgiu a partir de uma visão, de um pensamento que Maomé teve. Maomé, morador qualquer, até então, da região de Meca, sua cidade natal, teve uma visão. Há um só Deus, Alá, e o seu profeta é Maomé. A partir dessa visão, Maomé resolveu criar a religião islâmica. Porém, esse pensamento dele não foi aceito inicialmente em Meca. Por isso ele fugiu para Medina, sua cidade vizinha. Esse episódio fica conhecido como Hégira, a fuga de Maomé de Meca para Medina. Lá, Maomé consegue convencer a população e institui o islamismo. É bastante interessante nós lembrarmos que, por que o nome islamismo? Porque esse episódio de uma visão, de um pensamento é chamado de Islã, daí o nome islamismo como religião. Também é bom nós mencionarmos que o adepto do islamismo é chamado de muçulmano. Então, Maomé, depois de firmar a religião islâmica na região de Medina, volta para Meca. E em Meca, a população vê que realmente ele teve esse respaldo na cidade vizinha e resolve adotar o islamismo. Interessante também, a partir dessa contextualização, nós lembrarmos da participação da Inglaterra nesse conflito, nessa disputa que nós vemos hoje entre Palestina e Israel. A Inglaterra, durante a Primeira Guerra Mundial, ela teve o domínio da região que nós hoje conhecemos como Palestina. A Inglaterra, porque foi um dos vencedores na Primeira Guerra Mundial, ficou com a Palestina até o fim da Segunda Guerra Mundial. Durante esse período, ela teve uma grande influência para o que hoje nós entendemos como esse conflito entre Palestina e Israel, que foi justamente os assentamentos judaicos. A Inglaterra permitiu com que os judeus habitassem a região da Palestina como um todo. Essa habitação dos judeus na região da Palestina como um todo permitiu com que os judeus convivessem com os palestinos e muitas vezes os palestinos não aceitassem essa convivência de uma forma harmônica. Então, a participação da Inglaterra foi essa que, depois da Segunda Guerra Mundial, um pouquinho depois, abandonou o domínio da região e deixou para a ONU resolver a situação, porque a ONU foi um órgão criado naquele mesmo período pós-Segunda Guerra Mundial. Então a ONU estabeleceu um plano de partilha da Palestina. Esse plano determinava que haveria um Estado judeu e um Estado palestino, ou seja, dividiria a região da Palestina ao meio para os dois povos. Porém, esse plano não foi adiante. A ONU não conseguiu colocar esse plano em prática. Daí, justamente, a ideia de os conflitos
permanecerem até hoje sem uma harmonia de ideias. Também nós temos que mencionar a questão bíblica um pouco, para entendermos o que está acontecendo atualmente. Lembrar que Abraão, na Bíblia, teve com Sara, sua esposa Sara, seu filho Isaac. E com Agar, que era uma de suas escravas, teve o filho Ismael. Ele teve que repartir sua herança entre os dois, suas posses territoriais. Então, para Isaac, deu a região que hoje nós conhecemos como Israel, que é justamente parte da região da Palestina, e ao redor de Israel, toda a Península Arábica, ou seja, o resto dos países que compõem o Oriente Médio, foi dado a Ismael. Ismael deteve o poder da Península Arábica, ou seja, dois irmãos, cada um com localidades diferentes, e já havia uma divergência, uma segregação de terras. Um irmão com uma parte, outro irmão com outra. Isso gerava uma tendência a disputas territoriais, sim, naquela época. Então, voltando agora para o presente, nós temos que mencionar também, até pouco tempo, a questão da Guerra dos 6 Dias. Por que Israel é tão odiado pelos outros países? Porque Israel tem um grande poderio militar e também, além de estabelecer, durante esse cenário pós-guerra mundial, a sua independência, Israel declarou seu Estado independente daquela região. Como viu que a Inglaterra já tinha saído dali, viu que não tinha mais domínio na região, não, nós vamos agora declarar o nosso Estado de Israel como independente, porque também viu que a ONU não levou adiante o plano de partilha da Palestina. Então essa primeira investida de Israel levou os outros países a querer atacar Israel para que essa independência não fosse concretizada. O que aconteceu? Egito, Síria e Jordânia guerrearam contra Israel, os três simultaneamente, e Israel derrotou os três países, no episódio que nós conhecemos como Guerra dos 6 Dias. Israel, derrotando ambos os três países, conseguiu áreas de dominação. A faixa de Gaza, Península do Sinai e Colinas de Golã. 3 regiões dominadas por Israel. Também, essa Guerra dos 6 Dias, ela até hoje gera um embate, um conflito de ideias entre os grupos que hoje nós temos como terroristas. Vamos supor o Estado Islâmico. O Estado Islâmico é um grupo sunita. Por quê? Porque sunitas e xiitas, nós temos que lembrar também, são uma das raízes do islamismo. O grupo sunita é a minoria da população e os mais moderados. Os xiitas são aqueles que são mais radicais, mais fanáticos da religião e são a maioria da população. Então, o Estado Islâmico é um grupo sunita que age contra os xiitas. Mas por que isso? Primeiramente, nós temos que também falar dos acordos que os Estados Unidos teve com a região de Israel e a região da Palestina e também com o Egito. O primeiro acordo que nós temos que lembrar foi o de Camp David. Camp David foi um acordo em que o Egito reconhecia a independência do Estado de Israel, porém Israel teria que dar de volta a faixa de Gaza, devolver a faixa de Gaza ao Egito. Então, os egípcios tiveram de volta essa região da faixa de Gaza, reconhecendo essa independência de Israel. Porém, o governo do Egito é xiita. O governo do Egito é dessa linha mais radical, que toma medidas severas contra as manifestações populares. Então, qualquer revolta da população, a população querendo reivindicar alguma coisa, o governo é acusado hoje em dia, do Egito, de tomar repressões armadas, repressões que são inviáveis a um movimento social. Então, o governo sendo xiita, desencadeou com que houvesse a criação de movimentos armados contra esse governo
que justamente um deles é o Estado Islâmico, um movimento sunita contra os xiitas, um movimento que é contra essa atitude grosseira do governo egípcio. Então, nós podemos ver esse impasse. Também por quê? Porque o Egito reconheceu a independência de Israel. E o Estado Islâmico, como sunita e como também é uma religião diferente do judaísmo, o judaísmo que é empregado em Israel, o Estado Islâmico tem sim um ódio a Israel. Até porque nós podemos perceber que Israel é um dos únicos países que prega o judaísmo diante de todo o Oriente Médio restante ao seu redor que prega o islamismo. Então, a questão de ódio aos israelenses está aí. O Egito reconhecendo o Estado de Israel como independente. Tem que falar também que Bashar al-Assad foi justamente um dos governantes egípcios que teve as maiores reivindicações por esses grupos sunitas. Foi chamado até de governar com mãos de ferro por fazer essas represálias aos movimentos que a população reivindicava. Então, temos que entender também a questão de outro acordo que foi firmado, que é o Acordo de Oslo. O Acordo de Oslo, também firmado entre Israel, Palestina e Estados Unidos, teve como produto final a afirmação de uma autoridade nacional da Palestina, Yasser Arafat. Yasser Arafat representa hoje a Palestina, a região da Palestina. Hoje, ele pode frequentar as reuniões da ONU, porém sem direito a opinar. É como se fosse aquela ideia de café com leite, aquela pessoa que participa, mas não tem o direito de levantar um posicionamento em questão. Então, pelo menos existe alguém, um representante, para tomar a frente hoje na região da Palestina. Na questão do Estado Islâmico, a grande pergunta é o seguinte: quem financia esse grupo? Como ele é patrocinado? Basicamente, o Estado Islâmico atua sobre algumas localidades da Síria e do Iraque, regiões ricas estrategicamente em petróleo. Essas regiões, por terem petróleo, servem de financiamento para o grupo do Estado Islâmico. Também os financiamentos vêm de adeptos da religião do islamismo, sunitas no caso, que moram em outros países da Europa, na América, espalhados pelo mundo, que até mesmo se vinculam ao grupo, saem de seus países para guerrear junto com o grupo por esse bem comum, que é justamente contra os americanos que apoiam os israelenses nessa dominação da Palestina, e o Egito também com essa represália aos movimentos, esse governo xiita que é tido como mãos de ferro. Então, é de extrema importância nós lembrarmos que esses grupos, eles são financiados muitas vezes por próprios adeptos desse movimento e também de uma riqueza natural que eles têm em seu território. Também, uma pergunta que sempre é tida como importante é o porquê desse conflito religioso que hoje em dia tem entre islamismo, cristianismo e judaísmo na região de Jerusalém. Porque Jerusalém é uma cidade conhecida como 3 vezes santa. Por que 3 vezes santa? Porque cada religião tem uma obra, um marco em Jerusalém. O judaísmo tem como marco o Muro das Lamentações. O Muro das Lamentações é uma obra de suma importância para o judaísmo. O cristianismo tem como importância a Basílica do Santo Sepulcro. E o islamismo tem como a sua área de devoção a esplanada das mesquitas. A esplanada das mesquitas que serve como oração, como um momento de reflexão para os muçulmanos ou os islamitas. Então,
nós temos que mencionar isso. Essa questão de que Jerusalém é internacionalmente religiosa. Tem várias religiões combinando em um mesmo espaço. Então, pessoal, é isso que a gente quer passar. Esse conjunto de informações ligadas a esse contexto de Oriente Médio e dizer que isso é de suma importância para o Enem. Uma das competências e habilidades de ciências humanas e suas tecnologias é reconhecer a polissemia, ou seja, a atuação de várias culturas em um mesmo espaço. Nós percebemos aí o islamismo, o cristianismo e o judaísmo dividindo espaço. Nós percebemos correntes de movimentos diferentes em oposições de uma mesma religião, sunita e xiita. E também é importante reconhecer os movimentos sincréticos. O que são os movimentos sincréticos? São aqueles movimentos que têm uma influência da cultura local e são levados até outro país, e naquele país em que ele foi levado é adaptado ao contexto nacional. Ou seja, como exemplo, nós temos o congado e a capoeira. A capoeira e o congado que surgiram na África e vieram para o Brasil com adaptação às festas religiosas. Por exemplo, o congado é uma festa religiosa e a capoeira teve uma adaptação mais para o estilo da dança. Então misturou a cultura africana com a cultura brasileira. Nós temos que ver isso, essa questão de mistura. Então, pessoal, é bastante importante sim para o Enem. E uma dica rápida de redação é que israelita é aquele povo que entra em Israel, que migra para Israel e mora lá. Não é filho de Israel, não nasceu em Israel. Agora, israelense sim. Israelense é aquele povo que mora em Israel, que nasceu em Israel e ali teve sua origem. Então é isso, pessoal. A gente agradece mais uma vez a sua visualização. Se inscreva em nosso canal, deixe seu like e também curta a nossa página no Facebook. É bastante importante porque a gente vai estar divulgando em breve novos vídeos que vão servir muito para contribuir com os seus estudos. Então, pessoal, é isso e obrigado. Até mais. Vejamos em breve.